E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui falar sobre algumas coisas, vocês sabem que eu me mudei e tudo mais. Graças a Deus hoje eu tenho um pouquinho mais de condições de comprar algumas coisas que muitas delas eu nunca tive antes. Sempre achei que seria útil, sempre quis ter, mas agora que eu fui conseguir comprar. Então são coisas úteis, muitas delas não muito baratas, que eu comprei para casa nova, né, apartamento novo. E aí eu vim contar quais são elas, separei 10 coisas e também falar se realmente foram úteis como eu pensava, que valeu a pena comprar como eu pensava, para caso vocês estejam planejando se mudar, tiverem que mobiliar uma casa, esse tipo de coisa algum dia. Se vocês quiserem que eu faça uma outra versão desse vídeo com coisas fofas da casa, coisas que eu achei bonitinhas e comprei porque achava bonito, de decoração, enfim, podem deixar também aqui nos comentários. Se vocês quiserem também saber o valor de alguma das coisas que eu comprei ou onde eu comprei, aí me deixem aqui nos comentários que eu respondo nos comentários, porque daí eu vou ter que dar uma olhadinha porque eu não lembro de cabeça cada um deles e tudo mais. Vamos começar então? Já me segue lá no Insta se tu ainda não segues, que eu mostro tudo em primeira mão lá. Beleza? Vamos lá então. A primeira coisa é a máquina de lavar louças. Quando eu era criança, tinha na casa dos meus pais e a minha mãe, segundo ela, usava bastante. Mas eu lembro dela usando, mas não sabia se realmente era útil. Então agora eu comprei aqui. Ela é uma máquina, o tamanho maior que tem, né, para máquinas de lava-louças, que chama, né, de casas, não super industriais, enfim. Então é o tamanho maior, faz 14 serviços, é da Electrolux. E aí eu comprei. Então, basicamente, eu uso ela, eu gosto de usar ela. É legal porque a louça já sai por causa do calor e tal, e um produto que eu uso para um secante, né? Ela já sai praticamente seca e pronta. Quando eu termino a lavagem, eu abro ela, deixo um pouquinho ali para dar uma entrada de ar, assim. Daí já termina de secar um pouquinho que faltou secar. Depois é só guardar as coisas, tá? O ruim é que assim, dizem que essa máquina, por exemplo, ela é bem potente, eu não precisaria tirar resíduos de comida dos pratos e das coisas. Mas eu prefiro, então eu abro água quente, vou passando uma aguinha e vou botando na máquina. Então dá um trabalhinho a mais. Mas tem gente que não faz isso. Então essa questão do trabalhinho a mais me incomoda um pouquinho. E também o fato de eu ter ainda panelas e outros utensílios que não se bota na máquina. Então de madeira, alguns plásticos mais frágeis, coisas de alumínio, etc, etc. Não dá pra usar, não dá pra botar na máquina, então às vezes eu fico indecisa, será que eu lavo tudo na torneira ou será que botamos na máquina? Então fico nesse vai e vem, mas sim, é uma coisa bastante útil, eu gosto e indico pra quem tem interesse. A segunda coisa que nós compramos foi um purificador de água. Sim, nós já tínhamos um filtro de água, porém tem algumas coisas diferentes nesse que eu comprei que eu quis investir mais dessa vez. Primeiro que eu comprei ele mais uma cor, vai aparecendo as coisas aí pra vocês, né? Que eu achei que era mais prático do que eu sair pela casa mostrando loucamente e ficar perdida com a câmera e tudo. Então tá, aí eu comprei esse purificador, ele tem o que de diferente? Ele é digital, né? Ele é de apertar, por exemplo, eu não preciso desenroscar a torneirinha ou enroscar. Outra coisa que foi o mais foda pra mim da vida ever é que, ele tem o jato, não é tão lento que nem outros que eu já tive, e o negócio da água gelada. Eu comprei esse aí, tem a opção de água quente para fazer um chá, um negócio, e que eu não uso tanto, mas ele tem também da água gelada, que essa sim é muito, muito, muito útil, porque era um saco, né? Eu sempre tinha que pegar, encher as garrafinhas, botar na geladeira, esse negócio todo. Agora, eu vou lá, encho na hora o copo ou a garrafinha e já saio tomando e já tá gelada. Então, é muito prático e isso é uma compra que eu não me arrependo de ter feito. A terceira coisa, na verdade, eu já tinha comprado um pouco antes, né? Mas eu quis botar aqui porque eu acho que é muito legal, é a Air Fryer. Eu vejo muitas pessoas que ficam demorando na vida para comprar uma Air Fryer e daí quando elas finalmente compram, elas dizem, nossa, gosto muito, uso pra caramba. Então eu quis compartilhar porque eu acho que se tu tá pensando em comprar, vale a pena. Poxa, o que eu fiz? Nessa Black Friday, eu comprei mais uma. Porque seguido eu quero fazer mais de uma coisa, ou tem muitas visitas, eu quero fazer batata frita na air fryer, e aí só tenho uma e demora, ela é meio demorada, né? Tipo, uma batata frita demora no mínimo uns 20 minutos, digamos assim. E aí, claro, tudo depende da marca que tu comprar, tem umas que são muito mais fodas que a minha, mas enfim. Aí eu queria, primeiro, uma
mais escura, que combinasse com a minha cozinha nova, e para deixar ela à mostra, porque eu tô guardando todos os elétricos, que é um de cada cor, tudo uma zona, tô guardando nos armários. Então essa aí essa nova, que ainda não chegou, eu quero deixar à mostra e fica muito mais prático. E aí eu tenho duas agora, porque eu amo muito, eu uso muito, então eu tenho duas opções, duas facilidades. Uma, que é quando eu quero fazer mais de uma coisa, às vezes eu quero fazer duas coisas diferentes e eu não teria que fazer uma e deixar lá esfriando, né, ao invés de já comer, para esperar fazer a outra. Então eu já desisto de usar para duas coisas a air fryer de uma vez só. E a outra coisa, em que nem eu falei, se eu tiver uma visita e eu quiser fazer em mais quantidades, batata frita, alguma outra coisa, aí eu posso fazer. Eu já fiz frango a passarinho, eu faço batata frita, já fiz aipim frito, faço um monte de coisa. Aí, a minha, porque tem umas fodonas que tem a opção também do tipo refratário, que fica uma forminha fechada. A minha só tem a opção do cesto, né? Então, por lógica, eu não poderia botar um molho com queijo, assim, pra gratinar, coisas do tipo. Mas, o que eu faço? Eu compro aquelas marmitinhas de alumínio, e aí eu dou uma dobradinha nelas, elas ficam mais fechadinhas, e aí eu boto, às vezes, por exemplo, um brócolis com molho branco ou queijo e tal, e boto ali pra gratinar. Então, isso me facilita, me dá muito mais opções. E eu faço, gente, até pão de queijo. Enfim, meu pai bota fatia do pão pra torrar, todo esse negócio aí, e começa a ir mais rápido do que o forno, né? O meu forno demora mais pra esquentar. E também uma coisa é fritura, outra coisa é forno, né? Fora a questão de ser mais saudável, enfim. Tô pegando várias novas receitas também, se vocês quiserem, posso compartilhar com vocês lá no Insta. Vamos lá! O quarto item é o processador de alimentos. Nossa, eu... Tipo, não sei como que eu vivia a minha vida sem processador de alimentos. Eu tinha quando era, né, muitos anos atrás, mas era aquele manual, eu ainda tenho guardado ali. Mas, nossa, processador de alimentos, principalmente elétrico, né, é a melhor coisa do mundo. E o mixer, né? Na verdade, o meu é o kit do processador e o mixer. Porque, poxa, eu quero triturar umas nozes para fazer uma sobremesa, alguma coisa, nossa, é 2 toques. Ou se eu vou fazer uma receita, tem visitas, coisa assim, e vai muita cebola, muito alho, eu não aguento, gente, eu choro pra caramba. Aí o que eu faço? Boto no processador ali, 2 toques, já tá tudo cortadinho, bonitinho, e eu nem chorei. O mixer eu nem preciso falar, eu faço maionese no mixer, um molho branco ficou com umas bolotinhas já, gente, eu uso o mixer pra um monte de coisa, pra fazer purê, Jesus. É o troço mais útil da vida de vocês. Se vocês não têm, vocês têm que comprar. Olha eu fazendo propaganda, nem fui paga. Outra coisa que eu achei que seria muito higiênico, muito um máximo e chique é a lixeira elétrica, né? Elétrica, na verdade, é a pilha, né? Mas aí eu comprei, ela era prateada, eu comprei no Mercado Livre, ela é prateada, então combinaria com as coisas de inox e tudo mais da cozinha. E aí teria a questão de que eu não teria que ficar botando a mão na tampa do lixo, às vezes mão suja, essa coisa toda. Então assim, as pilhas não duram tanto, né? Então é um gasto a mais que tem. Quando o lixo tá cheio, ele começa a pegar naquela lixeira e depois é um pouco ruim de limpar. Então quando começa a encher eu já tiro a tampa e já... E quando eu recebo visita, as pessoas não sabem usar a lixeira. Elas querem empurrar com a mão, elas não sabem que a lixeira vai fechar sozinha. Elas não sabem quanto tempo a lixeira fica aberta. É que nem as minhas ferragens, que as gavetas é só encostar que elas abrem. E aí tu empurra e elas fecham. E aí as pessoas começam a encostar em todas as gavetas. A gaveta começa a abrir pra tudo que é lado. E aí elas querem fechar, fecham do jeito errado e não... E aí dá um rolo. Eu tenho que ficar... A torneira também, a torneira gourmet, que era eu podia ter botado esse ponto da torneira gourmet, né? Que era, tipo, algo que eu achava um máximo, queria ter na vida, mas na real é legal. Mas assim, as pessoas ficam bem perdidas com a minha, porque tem que deixar uma torneira, uma coisa aberta, pra dizer se tu quer a quente ou a fria. E aí depois tem as duas torneiras dela, que tu tem que abrir uma delas, e aí vai abrir a quente ou a fria, ou enfim. E aí a pessoa chega lá e fica empacada, porque ela não... né? Porque às vezes vem alguém fazer churrasco... E aí fica usando a cozinha, né? Ou, tipo assim, todas as mulheres querem ajudar na cozinha, e aí fica uma confusão. Então a pessoa fica na frente da torneira, tipo, meu Deus, eu tenho que abrir isso, eu tenho que fechar aquilo, o que eu faço? Nananã. Também um problema da torneira gourmet é que o chuveirinho, que eu gosto bastante, eu tenho que ficar segurando ele. Não tem uma opção de deixar ele preso e o tempo inteiro saindo água, sabe?
Então é meio... E aqui é o último andar, a gente não colocou bomba de pressurização em todo o apartamento, somente nos aquecedores de água, então a gás, né? Então só a água quente pega pressão e força por causa do pressurizador. Mas quando é a fria, o pressurizador não liga, né? Então não pega a fria. E aí complica a nossa vida porque não sai água, é tipo um fluxo muito baixo de água, é um estresse. Então, por exemplo, mesmo no verão, lavar a louça com água fria não tem condição, porque não sai água do negócio, sabe? Então, é basicamente isso. A torneira gourmet é legal, eu gostei, mas não é perfeita. A lixeira também eu gostei, mas também não é perfeita, assim, digamos. Não sei se eu super indicaria. Outra coisa que eu comprei, que eu já mostrei, já fiz um vídeo só sobre isso, então não vou entrar em tantos detalhes, deixo o link aqui nos cards, foi que eu comprei as panelas da Polishop, que eu tanto sonhava, todo mundo sempre sonha. Tive alguns perrengues no começo, mas já me adaptei, já entendi como elas funcionam, então está tudo belezinha. Ainda tenho o problema da lava-louças, que diz que eu posso botar elas, mas como elas têm algumas coisas de alumínio, eu sei que alumínio não vai na máquina e eu fico com medo. Já vi relato de pessoa que colocou essas panelas da Polishop na máquina de lava-louças e ficou oxidada, enfim. Então, eu fico com medo, mas uma hora dessas, quando elas ficarem um pouquinho mais velhas, eu vou testar, porque é muito mais prático poder botar as panelas também na lava-louças, né? Apesar de que, como o Rafael diz, elas são super fáceis de lavar, porque são antiaderentes e tudo mais, então não é o fim do mundo lavar elas. E, ó, indico o investimento, porque eu tô adorando, agora que eu peguei o jeito e tal, adoro. A outra coisa é a churrasqueira elétrica rotativa, né? É um investimento, não é muito baixo, mas também não é a coisa mais cara do mundo. E aí a gente colocou, porque assim, no outro apartamento a gente nem usava churrasqueira. Uma porque era dentro do apartamento, né, então eu acho meio ruim. Aqui também é dentro do apartamento, é dentro da cozinha. Porém o apartamento é maior, então não é aquela coisa tipo que vai fumaça pra tudo que é lado. Dá pra isolar as outras partes da casa. E a gente ainda pretende botar um exaustor, porque como é o último andar, eles não têm exaustor, teria que botar individual. Não é que nem os outros apartamentos do prédio que tem, tipo, aquela fileira de exaustor em conjunto, digamos assim. Então talvez a gente coloque mais pra frente. Mas o legal da churrasqueira rotativa é que fica outra coisa, fica muito bonito, os espetos bonitinhos, a cor bonita, tudo bonito. E aí a pessoa pode colocar as coisas ali pra fazer o churrasco, e ela vai conversar com as pessoas, vai preparar outra coisa, fica de boas porque ela não precisa ficar virando a carne, cuidando para virar carne o tempo inteiro, é muito mais prático. Tanto que as pessoas que vieram aqui na casa nova fazer churrasco e estão acostumadas com churrasqueira normal, queriam ficar ali de plantão, tipo, não sabiam o que fazer porque não estão acostumadas com a praticidade, né? E ficavam tipo, é tão fácil assim? Qual a graça, sabe? Então, é uma coisa que eu gostei, que eu achei que valeu o investimento. Outra coisa é que no outro apartamento, quem me seguia, quem já viu o tour e tudo mais, não sei se eu mostrei, mas enfim, eu tinha uma geladeira que não era gigante, também não era a menor do mundo, era frost free, era legal, só que ela tava dando problema, ela não tinha espaço suficiente para a quantidade de coisas que eu compro. Queria fazer chamar a visita, alguma coisa assim, não tinha lugar para guardar um pote de sobremesa, sei lá. A minha mãe ainda quebrou, sem querer, a divisão lá para ficar 2 andares no freezer, que já era pequeno, e aí ficava tudo empilhado, não conseguia mais achar as coisas, quando abria a porta caía tudo para fora, um horror. Então eu disse, a gente teve que mudar todo o projeto da casa, porque na cozinha estava planejado uma geladeira menor, tipo uma geladeira que nem a que eu tinha. Eu falei, eu não vou para um apartamento grande e ter uma geladeirinha micro. E aí a gente mudou todo o projeto para eu poder botar a geladeira uma outra parte da cozinha, criei uma nova parte da cozinha para ter a geladeira grande. Ainda assim tem dias que não tem lugar no freezer e na geladeira? Sim! Apesar de ter pelo menos, acho que o dobro a mais do que tinha de espaço. Mas agora fica muito mais fácil de organizar, muito mais espaço. E ainda eu tenho na outra cozinha, que vocês já devem ter visto o tour, senão eu deixo aqui os cards. Nessa cozinha de apoio do café, enfim, tem um frigobarzinho também. E aí nesse frigobar eu boto bebidas, coisas assim para quando vem visita, um refri, um espumantezinho, uma cerveja, alguma coisa assim. Então eu coloco nesse frigobar. Então estou bem feliz e realizada, mas eu poderia ter mais uma geladeira. Mas não é legal, porque daí a gente acaba comprando a mais do que precisa.
e achando que precisa encher a geladeira. Não, não é o caso. Número 9 foi a iluminação. Gente, vocês não têm noção. Eu já morei em muitos lugares, mas teve 3 lugares próprios, que eu tô me lembrando agora, 3 apartamentos próprios que eu morei até hoje. O primeiro foi lá em Florianópolis, na verdade, na época, foi meu pai que investiu no apartamento, porque era pra alugar um apartamento pra mim, porque eu ia fazer faculdade em Florianópolis. Só que daí apareceu um cara, tava super endividado, precisava muito vender o apartamento dele, tava por um preço muito bom em comparação a outros de Floripa, era um dormitório só e tal, então não era tão caro, e meu pai quis investir e ter esse apartamento, porque ele também poderia usufruir, já que todos os anos ele ia passar férias em Floripa. Então foi comprado esse apartamento de um dormitório, era bem pequeno, assim, não era tipo uma kitnet, né? Mas era pequeno, não tenho foto, não tenho mais nada dele. E aí, gente, ficou tudo de qualquer jeito, sabe? Quando tu compra um guarda-roupa mais ou menos, um não sei o que mais ou menos, a mesa mais ou menos, ainda tinha cachorrinhos, aí o cachorro comeu todo o sofá, mijou, cagou, fez de tudo. E aí, sobre a iluminação, que era só as lâmpadas normal, era fio de internet, fio disso e fio daquilo, passando no meio da casa, no chão, nas paredes, era uma coisa linda de viver. Tinha lugar que não dava nem, tinha que fazer a dança da cordinha para poder passar com os fios, um horror. Aí depois, fora todos os lugares que eu aluguei, né, mas aí a maioria já estava mobiliado, ou uma parte mobiliada. Tá, daí nesse outro apartamento que eu morei aqui na minha cidade, que foi meu por muitos anos e que a gente se mudou de lá para vir direto para esse. Naquele eu já quis fazer um pouquinho melhor, mas eu não tinha tantas condições. Então eu comprei aqueles tipo plafons, sabe? No banheiro até era luz normal. Na cozinha já tinha uma luzinha mais ok, uns plafonzinhos okzinhos é ótimo. Mas nada muito chique, nada muito sofisticado e não tinha muita opção. Às vezes eu quero no quarto uma luz mais fraquinha ou uma mais forte, ou enfim, que mais... aqueles plafons abertos, assim, com buraco em cima, acabava entrando bicho de noite, aí ficava tudo acumulado de bicho, um horror. E aí, dessa vez, eu resolvi, então, investir em uma... Aproveitei também que tinha... A única coisa que tinha no apartamento, quando a gente se mudou, foi o rebaixo em gesso, então já aproveitei para colocar os LEDs, assim, essa vez eu investi em iluminação, tanto para decoração, né, que nem da cozinha, que nem da sala de jantar, esse tipo de iluminação, né, spots, etc, bem como um lustre, um pendente no quarto, enfim, alguns mais decorativos, outros mais de iluminação mesmo. Confesso que eu sou meio exagerada no quesito luz branca, tudo eu quero botar luz branca, tenho pavor de luz amarela, a única coisa que eu tenho luz amarela é na sacada, que eu tenho uns daqueles que parecem esqueci agora como é que chama, arandela, que parece um lampiãozinho, enfim. Aí eu comprei aquelas luzes que tem o efeito que parece de fogo, e aí parece que tem uma vela, alguma coisa do tipo lá dentro, foguinho, sei lá. E fora isso, é tudo, eu quis botar luz branca. E aí, de certa forma, em alguns pontos eu me arrependi, eu queria ter colocado pelo menos uma luz neutra, que me indicaram, mas eu não quis. Tipo no quarto, quando quer uma luz mais clara. Tipo assim, qualquer luz que eu boto, mais clara assim, mais amena. No quarto, qualquer luz que eu acendo, exceto a do pendente, qualquer outra, dá aquela dor no olho, assim, de tanta luz. Mas eu prefiro iluminado demais do que de menos. Então tudo é luz branca, tem bastante iluminação, não gosto de lugar escuro, tenho pavor. E aí achei que ficou bem iluminado, bem interessante e tal. E para completar, a outra coisa que eu comprei foi uma lava e seca, né, para lavar roupas e secar roupas. Eu sempre quis uma dessas, mas eu confesso que em alguns pontos eu até me arrependi de ter comprado. É legal, claro, porque aqui é onde eu moro, principalmente no inverno, tem muitos dias chuvosos, dias que a roupa parece que não seca, esse tipo de coisa. Ou tu tem pressa, eu preciso muito de... Deu uma zebra aqui na minha roupa, mas eu preciso usar hoje à tarde, amanhã, sei lá. Posso usar a secadora, porque demora muitas horas para secar e gasta luz daí, né? Então tem que evitar, né? Sou mão de vaca. Mas eu achei interessante nesse ponto, que quando tem a necessidade, tu tens essa opção. Mas uma coisa que eu não gosto de lava e seca é que elas têm o buraco na frente. Enquanto as máquinas que eu tive até hoje, que só lavava, a maioria tem o buraco em cima. E em cima é muito melhor para acessar, né? Quando eu queria, a maioria delas, né, tu quer abrir no meio para botar mais amaciante ou para adicionar uma roupa que eu esqueci lá no começo da lavagem, posso fazer isso. Agora com essa aqui, não dá para abrir durante a lavagem. Que mais?
a nossa lavanderia é um pouco estreita. Então, eu não, tipo assim, fica meio apertado para abrir essa porta para frente. Seria muito melhor se fosse a porta para cima. Então, para algumas coisas não foi tão legal para mim. Ao mesmo tempo, eu ainda estou satisfeita com a minha aquisição. E basicamente é isso, eu já mostrei as coisas aí em imagem enquanto eu falava, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem que eu traga mais alguma coisa sobre a casa, sobre compras, sobre qualquer coisa, podem deixar aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal se ainda não são inscritos para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade e me sigam lá no Instagram. Nos vemos então num próximo vídeo, beijinhos, tchau, tchau!